Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 7 de setembro de 2022, a nossa quarta-feira de palpites de futebol. Só que antes de partir para o nosso palpite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite dessa quarta de Liga dos Campeões, quarta de Libertadores, quarta de Copa Sul-Americana e também de Jogos do Brasileiro. Então, amanhã temos Liga dos Campeões, iremos iniciar o jogo do Ajax versus Rangers, que tem início às 13h45. Após esse jogo, vamos para o jogo do Heracles Frankfurt versus Sport de Portugal, pois tem o mesmo horário. Retornando no jogo do Ajax, sequência individual, essa equipe do Ajax tem 5 jogos de vitórias consecutivas, a 6 jogos de vitória, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 menos que 11 escanteio. O Rangers, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol. 5 de 7 menos que 5 cartões e nos últimos 7 menos que 11 escanteio. Vale ressaltar que essa equipe do Ajax é uma equipe fortíssima. Nos últimos 4 confrontos anteriores, claro que faz bastante tempo, é mais de 30 anos, mas nunca perdeu para essa equipe do Rangers. O Ajax, casa, vem de uma derrota nos últimos 5 jogos diante do PSV. O último jogo do meio de semana, do último final de semana, venceu o Cambuur pelo placar de 4-0. E o Rangers perdeu de 4-0, perdeu de goleada para a equipe do Celtic, que é o atual líder do campeonato escocês. Para essa partida, acredito em 2 bons mercados, na linha de gols e também no mercado de resultados. A nossa primeira opção sempre é a que prevalece. Vamos deixar vitória da equipe do Ajax. Também vamos deixar mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1. Casa. Vamos agora, como prometido, para o jogo do Frankfurt versus Sport de Portugal, com início às 13h45 e depois retornamos para o grupo A. Em sequência individual, o Frankfurt vem a 4 jogos sem derrotas, em 8 de 10 menos que 5 cartões, e em 8 de 9 o Sport de Portugal vem de menos de 11 escanteio. Lembrando que a equipe do Frankfurt conseguiu vencer a equipe do Leipzig de goleada 4-0, o último jogo pela Bundesliga, e vem de 4 jogos de invencibilidade. O Sport de Portugal, nos últimos 4 jogos, vem de 2 derrotas e 2 vitórias. Para essa partida não temos muito o que comentar. A equipe do Frankfurt está em um melhor momento e vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa com empate, probabilidade 2-0 casa. Vamos retornando ao grupo A, o jogo do Napoli versus Liverpool, com início às 16 horas. Bom, vamos estar focado nesse prognóstico. Ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 3 gols, 7 de 8 menos que 5 cartões. O Napoli vem a 3 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5, e 3 dele o Liverpool sofreu gol. Sequência individual, o Napoli vem a 16 jogos sem derrotas, a 3 sem derrotas a equipe do Liverpool. Em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. 5 de 7 perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. E em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. Mas Bruno, por que você fala tanto desse menos de 5, menos de 10, menos de 11? Menos de 11 significa os escanteios. Tem aquele camarada apostador nas apostas esportivas que costuma apostar nesse mercado de escanteio e também o mercado de gols, que costuma ser bastante lucrativo para aqueles que sabem optar. Bom, o último confronto mais recente foi 1-1 entre Napoli versus Liverpool. Para essa partida, se vocês acreditam em superstição, eu irei deixar essa partida como mini opção de mini ou possível zebra. Vamos deixar esse Napoli com empate. Probabilidade
1-0 Caça. Continuando, vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje, o jogo do Atlético de Madrid versus FC Porto, que tem início às 16 horas, grupo B. Em sequências individuais, a equipe do Atlético de Madrid vem fazendo bons jogos. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. 7 de 9 menos que 11 escanteio. O FC Porto, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E em 4 de 5 saiu menos que 10,5 escanteio. O último confronto deu Atlético de Madrid fora de casa pelo placar de 3-1. Nos últimos 4 confrontos, o Atlético de Madrid vem sem derrotas diante do Porto. Será um jogo bastante equilibrado, mas o Atlético é o favorito. O Atlético vem de um empate diante do Real Sociedad fora de casa. E a equipe do FC Porto conseguiu se recuperar após perder de 3-1 diante do Rio Ave. Conseguiu vencer o Gil Vicente no último final de semana. Para essa partida, acredito em um jogo bastante eletrizante. Vamos focar nesse mercado de mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Ainda no mesmo grupo, vamos para o jogo do Clube Brugge versus Bayer Leverkusen com início às 16 horas. Bom, sequências individuais, a equipe do Bruges tem de 4 vitórias consecutivas a 5 jogos sem derrotas. 7 saiu ambos marca. 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6 saiu mais que 10,5 escanteio. O Bayer Leverkusen, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteio. Lembrando, está gostando das nossas dicas? Compartilhe o nosso vídeo ao máximo que vocês puderem para que mais pessoas consigam faturar uma grana extra. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols para ambas das equipes. Lembrando que temos bilhete pronto ainda no decorrer do vídeo e uma duplinha e uma tripla sempre formamos como bilhete pronto. Para essa partida, não vejo a equipe da casa perder para o Leverkusen. Os últimos confrontos ainda não perdeu. Então, vejo um confronto muito duro, mas vejo um leve favoritismo do Leverkusen, mesmo as bancas de aposta. Esperando isso, vejo que é uma equipe forte atuando pelo campeonato belga. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 ou 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para mais um jogo da Liga dos Campeões, grupo C, o jogo do Barcelona versus Victoria Plzen. O início às 16 horas. O Barça que tem o Robert Lewandowski que vem fazendo gol aí regularidade. Bom, em sequências individual, o Barcelona vem a 12 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio, e a equipe do Plaza vem a 4 jogos de vitória, a 13 sem derrotas, ou seja, 13 jogos sem saber o que é perder, e também de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gol, 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões, 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. No último confronto, o Barcelona venceu pelo placar de 4-0. Para essa partida, não temos muito o que comentar. O Barcelona vem de uma goleada fora de casa diante do Sevilha, pelo placar de 3-0. É o favorito a vencer essa partida. Para esse retrospecto, vamos focar no mercado de gols. O Robert Lewandowski vem fazendo gols com regularidade. Vamos pegar esse mercado para mais de 2,5 gols. Probabilidade 4-0 Caça. Ainda no grupo C, vamos para o nosso palpite de futebol para o jogo do Internacional versus Bayern de Munique, um jogaço que tem início às 16 horas. Bom, em sequências individuais, a Internacional vem a 3 jogos sofrendo gol, a 7 saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 7 saiu ambos marca, 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Bayern vem a 7 jogos sem derrotas, 5 de 7 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. O confronto mais recente entre essas equipes foi 2-0 para a equipe da Internacional. Bom, em confronto mais aprofundado, desde os últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols, confronto direto. Nos últimos 8 menos cartões. O Bayern de Munique ficou no empate diante do União Berlim fora de casa
e a equipe da Internazionale perdeu para o Milan de virada, não conseguiu vencer um clássico ainda na atual temporada. Para essa partida, vejo um leve favoritismo da equipe do Bayern de Munique. Vamos focar esse fora com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Quarto amanhã, e ainda temos para amanhã ainda jogos da Liga dos Campeões, Copa Libertadores e ainda temos Sul-Americana. E vamos para mais um palpite de futebol para a Copa, para a Liga dos Campeões. Jogo do Tottenham versus Olympique de Marseille com individuais. A equipe do Tottenham vem fazendo bons jogos, vem conseguindo resultados. Ou seja, o Tottenham, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Saiu mais que 4,5 cartões. O Olympique de Marseille vem de 4 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. A 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Ambas as equipes vêm a 6 jogos sem derrotas e não temos confronto direto entre essas equipes. Mas vejo um leve favoritismo do Tottenham atuando em casa. É início de temporada, mas vem fazendo jogos plausíveis. Para essa partida, o Tottenham conta com seu principal jogador aí, como já era de costume, o Harry Kane, e a equipe do Olympique de Marseille não fica por baixo, que também tem lá os principais jogadores que devem fazer a diferença. Tem o Gerson, tem o Suárez, não é aquele Suárez, mas é um Suárez aí colombiano, pode ajudar a equipe do Olympique de Marseille, mas não vejo isso acontecer. Para essa partida, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-1 Casa. Agora vamos para o nosso próximo prognóstico do dia. Será a grande semifinal de número 2, Copa Libertadores, o jogo do Flamengo versus Vélez Sarsfield, o início às 21h30. Primeiro jogo, o Flamengo atropelou, 4-0 Flamengo. Nos últimos 3 confrontos, o Flamengo vem sem derrota. Sequência individuais, o Flamengo vem a 16 jogos sem derrotas, ou seja, 16 jogos de invencibilidade. 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões, mais que 10,5 escanteio e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. O Vélez Sarsfield tem a 6 jogos sem vitória, 6 jogos sofrendo gol, 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. O último confronto, como mencionei anteriormente, foi 4-0 para a equipe do Flamengo. O Flamengo atuou no último final de semana, enfrentou a equipe do Ceará em casa, ficou no 1-1. Não devia entrar com a equipe reserva, a equipe do Flamengo já estava vencendo esse jogo aqui pelo placar de 4-0 e optou em entrar com o time reserva pelo Brasileiro diante do Ceará. O Palmeiras tropeçou na rodada e ainda o Dorival Júnior, teimosão, colocou o time misto, tentou recuperar, mas não deu certo. O jogo foi empate. O Flamengo decepcionou naquela rodada. O Vélez Sarsfield não tem qualidade técnica para vencer essa equipe do Flamengo, apesar que já conseguiu um empate aí atuando essa na casa do Flamengo. Para essa partida, vejo mais uma vitória da equipe do Flamengo. Então vamos com a dica Casa vence. Tem o Pedro aí que vem fazendo a diferença. Então, probabilidade 3-0 Casa. Agora para a semifinal da Copa Sul-Americana, o jogo do Melgar versus Independiente Del Valle, o início às 21h30. O primeiro jogo, o Del Valle venceu pelo placar de 4-0. Em sequências individual, o Melgar, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 5 cartões. E a equipe do Del Valle, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos confrontos, o Melgar sofreu gol nos últimos 4. O Del Valle vem de 5 vitórias nos últimos 4 confrontos. Aliás, de 4 vitórias. É o favorito a vencer novamente, mas vai atuar fora de casa. Quebrou uma invencibilidade gigantesca da equipe do Melgar. Para não ficar em cima do muro, vamos deixar a opção mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1. Fora. Vamos agora para o Brasileirão Série A, o jogo do Atlético Mineiro versus Red Bull Bragantino, que tem início às 17 horas, horário diferenciado. Na classificação, o Galo é o sétimo colocado, 25 jogos disputados, 39 pontos conquistados, 33 gols marcados, 28 gols sofridos.
E o Red Bull Bragantino, 10º colocado em 25 jogos, 32 pontos conquistados, 35 gols marcados, 32 gols sofridos. Atuando em casa, o Atlético Mineiro é o 13º mandante em 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 18 gols marcados, 14 gols sofridos, 18 conquistados. Já o Braga fora de casa é um dos piores visitantes em 16 jogos, 12 jogos, 16º colocado, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 14 gols marcados, 20 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, em 5, ambas as equipes sofreu gol, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio, em 5 também saiu ambos marca. O Galo vem a 5 confrontos sem derrotas, sequência individuais. A equipe do Galo vem a 5 jogos saindo menos que 3 gols. 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteios e em 8 de 10 menos que 5 cartões. O Red Bull Bragantino vem a 5 jogos sem vitória. A 5 jogos sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 8 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto foi 1-1, um jogo duríssimo, 1-1. E para essa partida o Galo é o favorito, mas não consegue ter bons resultados. O Galo vem de uma vitória fora de casa diante do Atlético Goianiense e a equipe Bragantino vem de um empate diante do líder Palmeiras desse brasileiro. Para essa partida, o nosso palpite de futebol com certeza seria vitória do Galo se o Galo tivesse em outro momento, mas como não está, vamos focar nesse mercado de mais de 1,5 gols. Quem sabe puxando para o ambos marca, probabilidade 2-1 ou 1-1 jogo. O Galo está muito diferente aí do Galo que vinha atuando antes. Continuando os nossos prognósticos de palpite de futebol para hoje, vamos estar finalizando com o Brasileiro Série B, o jogo da Ponte Preta versus Sport Recife, o início às 19 horas. Bom, a classificação atualizadíssima, a equipe da Ponte Preta, 11ª colocada, em 28 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 25 gols marcados, 25 gols sofridos, enfrenta o Sport Recife na 6ª colocação, em 26 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 23 gols marcados, 21 gols sofridos, e atuando em casa, a equipe da Ponte Preta, nona colocada, é o nono melhor mandante da competição, em 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados, 4 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Sport é um dos piores visitantes da competição, é o 16º colocado em 14 jogos, com apenas uma vitória, 6 empates, 7 derrotas, 6 gols marcados, 17 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. Em 5, mais que 4,5 cartões. Em 7 de 9, saiu menos que 11 escanteio. A Ponte Preta sofreu gol nos últimos 3 confrontos, mas também foi a primeira equipe a marcar. 4 de 5. O Sport vem a 3 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 5. Em sequência individual, o Sport em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos, o Sport venceu em casa e atuando fora de casa ficou no 2-2. Para essa partida, acredito em um jogo que a Ponte Preta tem um leve favoritismo. A Ponte Preta é a 11ª colocada com 36 pontos. Vem de uma derrota amarga diante da Chapecoense fora de casa pelo placar de 3-0. O Sport também vem de derrota fora de casa diante do CRB pelo placar de 2-0. A equipe do Sport é incrível que não consegue atuar fora de casa. Venceu em casa a Chapecoense e o Novo Horizontino, mas não consegue vencer fora de casa de maneira alguma. A Ponte Preta do Hélio dos Anjos vem mantendo uma boa sequência de jogos atuando em casa, venceu o Bahia, que é uma equipe mais qualificada que essa equipe do Sport, e 10 pontos a mais. Para essa partida, vejo a Ponte Preta não perdendo. Vamos com duas boas opções. A primeira é o jogo para casa com empate. E a segunda é o mais de 1,5 gols. Probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o jogo do Sampaio Corrêa versus Novo Horizontino. No início às 21h30. E esse é o nosso último prognóstico de palpite de futebol nas análises esportivas. Bom, Sampaio Corrêa, 12º colocado em 28 jogos disputados,
35 pontos conquistados. Enfrenta o Novo Horizontino, muito colado, em 28 jogos, 13º colocado, 33 pontos conquistados, 28 gols marcados, 33 gols sofridos. Atuando em casa, a Ponte Preta vem fazendo a sexta melhor campanha em 13 jogos disputados, com 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 26 gols marcados, 9 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Novo Horizontino, 12º colocado em 13 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 10 gols marcados, 17 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Novo Horizontino ficou no empate no primeiro turno, 0-0. E em sequência individual, o Sampaio Corrêa vem a 5 jogos sem vitória, 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, 5 de 7 saiu menos que 3 gols. E a equipe do Novo Horizontino vem a 4 jogos sem vitória, a 11 sofreu gol, 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 mais que 4,5 cartões. É o seguinte, o Sampaio Corrêa até outro momento estava disputando aí essa melhor campanha atuando em casa com o Cruzeiro, era o segundo melhor mandante da competição, claro que tem 2 jogos a menos que o Bahia, pode recuperar a sua vice melhor campanha atuando em casa. Então, para essa partida não tem outro objetivo, é casa com empate. Probabilidade 2-0 casa, finalizando nossos prognósticos de palpites para o dia. Então, para amanhã, como prometido, tivemos aí Brasileiro Série B, Série A, Liga dos Campeões, Libertadores e muito mais. Claro que não vai passar em branco, teremos aquela duplinha e aquela tripla formada com o bilhete pronto. Começando pela Liga dos Campeões, vamos deixar para vocês vitória do Frankfurt com empate. Vamos deixar a vitória do Ajax e vamos deixar esse mais de 2,5 gols no jogo do Barcelona. Então, essa é a tripla do canal. E se você quiser uma tripla, um jogo mesclado, podemos deixar a vitória do Flamengo. Podemos deixar essa vitória da Ponte Preta com empate e vitória do Sampaio Corrêa com empate, formando uma tripla. Então, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. Não mude múltipla porque é jogada arriscada. Bom, se você é aquele camarada que costuma apostar em uma zebrinha, vamos deixar umas boas opções de mínima possível zebra e também vamos deixar aquele sinal de alerta para vocês. Em questão de mínima possível zebra, vamos deixar essa vitória da equipe do Napoli com empate, como já mencionamos aqui no canal. E você deve ligar aquele sinal de alerta. Esse jogo do Tottenham versus Olympique de Marseille é o favorito, tem total condições de vencer esse jogo, mas claro que primeiro jogo de Liga dos Campeões sempre tem aquela zebrinha que costuma incomodar o apostador. Então, ei apostador, se liga nessa. Então, esses são os nossos prognósticos de palpite de futebol de hoje. Nós ficamos por aqui e nós nos reencontramos com os próximos prognósticos de palpites de futebol e aposta esportiva. Partiu apostador.